Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Eu agradeço a audiência de vocês todos os dias, às 19 horas, aqui na Record News Manaus, canal 27.1 ou 78net, e a qualquer hora do dia ou da noite, no YouTube, @programa Triciatados. Sigam também nas redes sociais, @Triciatados. A nossa convidada de hoje é advogada, professora de direito, uma pessoa muito querida na nossa comunidade. Seu nome, Laura Santiago Lucas. Laurinha, seja muito bem-vinda, minha querida. Vamos falar um pouquinho da tua trajetória? Vamos. Vamos lá. Nós nos conhecemos, né? Faz tempo. Nos conhecemos na UFAM ainda, com 18 aninhos. Exatamente. 17. Duas jovens, cheias de sonhos. Exatamente. Exatamente. A minha primeira faculdade, né? Fiz na UFAM, fiz serviço social e nós pagamos matéria juntas, né? Mas a Trícia é essa pessoa que marca, né, a vida da gente. Imagina. E apesar de nós termos cursado juntas apenas uma disciplina, eu não sei se foi uma só, mas nós fizemos duas no máximo. Fizemos logo uma amizade boa através da Ana Laura, exatamente, da Ana Laura, que hoje mora em São Paulo. E continuamos nos admirando, né? Durante todo esse tempo. Chegamos a fazer algumas festas bacanas, juntas, na casa da Ana Laura. Exatamente. Depois ela vai ouvir, né, essa entrevista e vai ver que o nome dela que foi citado. Então, minha primeira faculdade foi serviço social, estudei no Colégio Santa Doroteia, né, durante minha vida inteira. E depois fui trabalhar no Distrito Industrial, que era o meu sonho na época, né? Quem era assistente social era uma profissão que eu lembro que era o terceiro curso mais concorrido na época. Primeiro, é bom que a gente faça um parêntese aqui. A aluna de colégio de freira era meio que catequizada para fazer o bem. E fazer o bem através do serviço social, né? Era do serviço social, ou fazia serviço social, ou fazia pedagogia, né? Eram as matérias, as profissões que a gente geralmente seguia, né? E aí fui para o distrito trabalhar como assistente social e fui crescendo na profissão lá no distrito e chegou um momento que eu falei, olha, eu acho que eu não tenho mais para onde ir aqui no distrito. E comecei a me interessar. E aí tem um fato interessante aqui. Uma amiga que eu me formei em magistério, né, no colégio. Então eu passei no concurso da prefeitura e dava aula. E daí uma colega que ela era pedagoga da escola que eu dava aula, a gente também fez essa amizade, aí cada uma seguiu o seu rumo, e depois ela foi fazer direito também, no CIESA. E aí, todos os anos, ela me assim, era impressionante. Em janeiro ela falava, Laurinha, vamos fazer direito, vai fazer o vestibular como aluna graduada. Eu passei 4 anos falando para ela que no ano seguinte eu iria. E até que eu peguei e falei, quer saber, eu vou levar minha documentação lá para o CIESA e vou fazer direito. Até para entrar como aluno graduado era difícil naquela época. Era difícil. Né? E aí eu fui, né, estudar direito, iniciei lá no CIESA, depois terminei numa outra faculdade e me apaixonei, né, pelo curso e fiquei muito em dúvida, né, porque eu já entrei com uma certa idade, né, na faculdade. Nossa, idosa. Quantos anos? Não, acho que com 29, 30 anos eu já tinha meu filho quando eu entrei para fazer direito. E aí eu acho que a gente acaba tendo uma relação diferente, né, com a faculdade, porque já tinha maturidade, já tinha... Você já sabia o que queria, já sabia, né? o que eu queria. É porque a gente terminou o colégio aos 17 anos de idade e naquela época você ia mais ou menos por admiração aos professores, né? Você seguia mais ou menos o que você admirava, no caso...
dos colégios de freira, muito essa questão do social, né? E aí, o que acontecia? Você ia naquela faculdade meio pela onda, né? E depois, quando você fazia uma faculdade com um pouco mais de idade, você já ia sabendo o que você queria na vida, né? E aí, muita gente se deu muito melhor na segunda faculdade do que na primeira, né? É por isso que a maioria dos países, você entra na faculdade e você escolhe o que você vai se graduar no decorrer do curso, né? Eu acho que aqui também deveria ser assim, porque é muito complicado você escolher o seu futuro, né, para a vida toda. 16, né, 17 7 anos de idade, né? E agora, com a questão do PSC, mais cedo ainda, mais né? cedo ainda. E hoje a criançada tem que fazer... Eu chamo de criançada porque eu chamo de criançada quando chega comigo na sala de aula, né? Tem que fazer 3 anos de cursinho de PSC. É uma coisa exaustiva. Enfim, se a gente fosse conversar a respeito desse sistema, a gente iria passar muito tempo. Mas a verdade é que a Laurinha foi uma aluna da UFAM muito dedicada, muito participativa, e depois, quando ela decidiu fazer direito, ela também se dedicou muito, abriu um curso, né, preparatório. Sim, lá atrás, tu lembras, né? Lembro. Era o Lexifore, lá na Cachoeirinha. E o professor Marcelo foi, assim, um apoiador desse... Não estava nem formada, né? Eu já estava abrindo o cursinho. O Marcelinho, né? Marcelo Augusto, muito querido. Que também era procurador do Estado. É procurador do Estado. E hoje eu sou amiga da irmã dele, da Mara Nóvia. Da Mara, nossa amiga querida. Mara muito também. Querida. Eu digo que é minha amiga de fé, porque a gente reza o terço junto. Um beijo pra você também, Mara. E aí, nesse momento que tu entraste na faculdade, tu começaste a te envolver também com o ensino do direito, através desse curso preparatório, né? E eu também já comecei a ministrar aula de Direito e Legislação Social para o curso de Serviço Social. Ah, sim. E aí foi muito interessante, porque a gente começa a ministrar Constitucional, Direito e Legislação. Eu acho que eu fiquei 4 ou 5 anos na Newton Lins. Eu também na UFAM cheguei a ter essa turma de Serviço Social também, porque principalmente a parte de constitucional, de direitos e garantias fundamentais e tudo, é uma turma de serviço social que quase ninguém quer ir, né? E a gente que é filha de freira, a gente abraça tranquilamente esse curso, né? E principalmente porque a gente sabe adaptar. Eu não sou graduada em serviço social, nunca fui. Mas a gente sabe adaptar a linguagem. A primeira faculdade, acho que é administração. A primeira foi administração. E aí, eu já tô na terceira, Laurinha. Mas eu ainda vou fazer a minha terceira. Qual é a tua terceira? Eu gostaria de fazer, também? Não, eu gostaria de fazer letras ou história. Uma das duas. Eu digo que vai ser da terceira idade. Aliás, desculpa, é a minha quarta. Ainda tem história, né? Olha. Mas vamos mudar o rumo. Essa parte. Vamos mudar o rumo dessa prosa. O assunto é você. É que, na verdade, eu nasci num útero de historiadora e eu sou apaixonada por história, mas, assim, não seria uma profissão que me faria bem, né? Ser historiadora, porque a empregabilidade é muito... A remuneração também. Mas acredita que eu gosto tanto de história que eu tenho de cor o conceito de história que a irmã Elvira, no Colégio Santa Doroteia, passava pra gente. E ela dizia que a história é a ciência que estuda o passado da humanidade, seu relacionamento com o presente. Eita 10. E aí eu sempre trago esse exemplo, né, quando a gente está falando, né, da vida acadêmica, como é que foi, e é muito difícil, os meus alunos podem falar, eu iniciar um assunto sem antes falar do aspecto histórico e contextualizar. Porque eu acho que a gente só entende aquele assunto, aquela legislação, aquele modelo, quando você tem
esses dados históricos, essa compreensão histórica, porque nada do que acontece hoje é por acaso. E eu acho que por isso que teus alunos são tão apaixonados pela tua didática, né? Não, eu falo porque meu filho é aluno dela, né? E é doido por ela na didática, né? Porque diferencia muito, né? Muitos professores, eles têm títulos, mas não têm didática, né? E a didática é muito importante. É muito importante, porque você tem que saber encantar o aluno. E hoje mais ainda, né? Porque eles têm muita tecnologia nas mãos. Então, você conseguir, por exemplo, nesse modelo que nós ministramos aula hoje, que são 3 horas consecutivas, nossa, você conseguir manter o aluno atento é difícil. Mas todo mundo que passou pela fase de lecionar durante a pandemia teve que se reinventar, né? Teve que se fazer mais interessante, porque era uma questão assim, um aluno veste o uniforme, responde chamada, e se você não fizer algo muito interessante, ele dorme. Ele dorme. Né? E aí eu acho que todo mundo que passou por essa fase aprendeu a fazer videoaula, aprendeu a editar e colocar piadas no meio, fazer... O storytelling, né, que chama, conta a historinha. Tem toda essa história, né? E aí eu fui fazer um curso de roteiro também, roteirista de cinema. Olha que maravilha. De cinema e TV, mas a entrevista não é sobre mim, Laura Lucas. Voltando. Voltamos para você. Mas me conta, fora a tua vida de professora, que todo mundo sabe que é uma professora muito querida pelos alunos, muito competente, você também é uma advogada muito atuante. Né? Todos os eventos da OAB, todos os acontecimentos relevantes, né, da área jurídica, a gente se encontra, você participa de todos, né? Então, você é uma advogada que não é aquele modelo de advogada que fica trancada entre 4 paredes no escritório, né? Você é uma pessoa que atua na OAB, né? Conta um pouquinho sobre isso. Eu tenho essa veia social, como você sabe, e eu acho que todo profissional, seja qual for a profissão, ela tem que dar um contributo para a sociedade. Quem veio da escola pública, faculdade pública, mais ainda. Então, eu acredito que, além do meu escritório, né, que é onde eu tenho o meu retorno financeiro, eu posso contribuir com a sociedade. Então, no que eu posso atuar em projetos sociais, em palestras, em educação, eu sempre estou envolvida. Porque eu acho que é o meu papel enquanto profissional. Que eu tenho que, além de ter minha atividade lucrativa, eu tenho que dar esse contributo para a sociedade. Então, eu participo de alguns grupos, né? Não só da OAB, mas eu participo do grupo de Comunhão e Direito, que quem é capitaneado aqui em Manaus pela desembargadora Socorro Guedes. A gente faz trabalho voluntário, temos trabalho de proteção à criança e adolescente. Vamos falar sobre esses trabalhos voluntários depois do comercial? Vamos. A gente volta já já. Voltando aqui, falando um pouco sobre esse caráter social da advocacia, né? Que muita gente hoje, principalmente com as faculdades privadas, né? Que não... aquele aluno que não veio de faculdade pública, tendo aquele ensinamento de que precisa devolver à sociedade, que pagou seus estudos, né? Porque a faculdade pública, ela é paga principalmente através do imposto de renda. Ela é paga pelos nossos tributos federais, né? Se for federal, claro, né? Se for estadual, quem estuda na UEA, enfim, tributos estaduais. Mas a gente sempre estuda com essa consciência de que deve devolver à sociedade que pagou os nossos estudos. Mas hoje eu vejo que as pessoas... às vezes pais, às vezes alunos, muito escolhem um curso pela rentabilidade, né, que vai dar, sem essa consciência que a gente tem, que você pratica tão bem, né, de fazer
uma advocacia social, né, de dedicar parte, né, do seu trabalho às causas sociais. Fala um pouquinho mais sobre isso. Acho que nós vivemos para servir, né? Se eu não sirvo para servir o outro, eu não sirvo para nada. Essa aí é a máxima do serviço social, né? Exatamente, e bíblico também, né? Então, eu procuro realmente ter uma atividade voluntária. E é muito engraçado que quando a gente sai de um trabalho voluntário desse, parece que passado aquele momento, aquele cansaço, ele se transforma numa alegria, num sentimento tão maravilhoso. Acho que ele faz até melhor para a gente, né? É uma endorfina, né? Exatamente, uma endorfina natural. Então, eu participo desse grupo de Comunhão e Direito, nós ministramos palestras, já fizemos um determinado momento, palestras em bairros, para famílias, para crianças, sobre a questão mínima do direito, para as pessoas conhecerem. E esse grupo fazia parte do Dom Sérgio Castriani também, né? Começou sendo café com o arcebispo, né? E depois ele... Foi criando, exatamente. E aí ele já teve várias causas, né? Abraçadas, né? Eu me lembro que a gênese dele foi das demandas que a arquidiocese tinha para resolver, né, na justiça. E, na verdade, também vem por intermédio de um grupo da Igreja Católica do Focolares. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Movimento Focolares. Exatamente. Né? E eu me lembro, por exemplo, a Igreja Católica precisou muito do apoio do Estado e o Estado muito do apoio da Igreja Católica com relação ao tratamento de dependentes químicos. Manaus é das poucas capitais que a gente não vê nenhuma cracolândia. Uhum. A gente não vê pessoas dependentes químicas jogadas na rua, graças a um grande trabalho de parceria da Arquidiocese de Manaus com o governo do estado, o governo que doou a área para a construção da Fazenda da Esperança, né? O qual tanto a Arquidiocese quanto o governo do estado se envolveram muito. É um projeto que é um dos que surgiu a partir, né, desse movimento de vocês, ao qual o Jorge, meu marido, se envolveu muito, e a gente até hoje participa muito, né, da Fazenda da Esperança. E eu acho assim que as pessoas procuram tanta coisa para colocar defeito no nosso estado, mas existem tantos grupos que você pode se associar e você pode retribuir e prestar uma parcela, né? Quando eu digo que a gente tem um 5º PIB, né, do Brasil, e a gente... E o IDH tão baixo, né? Não, e a gente não encontra, os nossos filhos não precisam passar por regiões tão degradadas, onde se vê, né, o ser humano numa vulnerabilidade tão absurda, né, que o dependente químico ele fica vulnerável em todos os sentidos, né? E isso tem muito do trabalho social em parceria com o direito, né? Em outras questões também, questão de acesso à saúde, né? Questão de, enfim, acesso à educação, tudo isso, existem grupos de parceria, né, que fazem o bem, né, através do direito, né? Eu acho que a nossa formação acadêmica, ela dá muito essa possibilidade, né, de realmente garantir direitos. O profissional que faz uma faculdade de direito, ele pode atuar em várias áreas, ele pode atuar na saúde, né? Ele pode atuar no social, ele pode atuar na questão trabalhista. Então, assim, é uma gama de possibilidades que você pode colaborar. E eu acho que a sociedade civil, ela tem o seu dever também, né? Na sociedade, nós vivemos num país que ainda está em desenvolvimento, nós vivemos num estado que ainda amarga, né, muitas diferenças sociais, né? O nosso estado, infelizmente, cresceu, mas não se organizou. A gente tem um problema muito grande de logística, né, Laurinha? Também. Existe uma diferença muito grande para as pessoas que estão nos grandes centros, né, de acesso.
né? E, assim, a gente só é lembrado quando querem falar de preservação da Amazônia. Mas quando se escuta pessoas do sul, do sudeste falarem tão mal da nossa Zona Franca, né? Sabendo nós que a Zona Franca é que mantém a floresta em pé. Exatamente, entendeu? E as pessoas, por desconhecimento, né? Falando tanto do nosso povo, sem saber o que o nosso povo passa, às vezes gemando para ter acesso a alguma coisa, né? Talvez a gente não consiga levar esses serviços para todo o estado, porque o estado é um estado com dimensões continentais quase, né? E com uma logística muito complicada, né? Que aconteceu um episódio comigo, até foi um evento que eu participei em Cape Girardeau, que é próximo de Chicago. Uhum. E eu estava num café da manhã lá, conhecido lá daquela cafeteria, que é a maior do mundo. Starbucks? Na Starbucks, lá de Chicago. E a mesa era grande. E acabou que a gente ficou sentadas, éramos 3 pessoas, próximos de um casal, uma família paulista. Uhum. E aí ele perguntou de onde nós éramos, né? Uhum. Nós falamos que éramos do Amazonas. E ele se mostrou, assim, um especialista da Amazônia. E começou a criticar a Zona Franca de Manaus. Mas isso Aí começou a criticar a questão da estrada, né? Manaus-Porto Velho. E eu fui aguentando, sabe? Aquilo fui aguentando. E a minha amiga olhava para mim, mas aí teve um determinado momento que eu não aguentei. Eu falei, o senhor não conhece as nossas dificuldades. Exatamente. O senhor não conhece o que o nosso povo passa. Eles vendem uma ideia de que eles, o Sudeste, sustenta o Brasil. Uhum. Eles carregam o Brasil nas costas. Então, se eles acham, né, que eles carregam o Brasil nas costas, eles também podem abrir mão da Amazônia. Se eles querem tanto uma política separatista, né, abram mão. Não foi a Amazônia que gritou contra a internacionalização. Lembra disso? Foi justamente o Sudeste. A gente vai chegar um momento, né, que eles vão precisar muito mais da gente do que a gente deles. Só que nesse momento, eles propagam uma história de que isso aqui é um paraíso fiscal que não os beneficia em nada. Ao contrário, né? Porque as indústrias... Muitos dos impostos vão para a União, né? E existe um estudo que a cada real que a Zona Franca gera para o estado do Amazonas, 4 são gerados para o estado de São Paulo, né? Isso aí... a gente estava falando de Carlos Alberto. Ninguém entende mais de Carlos Alberto. De Zona Franca do que o professor Carlos Alberto, de pessoas que já passaram pelo cargo de procurador-geral do Estado, por pessoas que já passaram pelo cargo de deputado federal, né? Eles não entendem a nossa realidade. Eu até estava explicando para ele, né? Para o senhor ter ideia que nós não temos, por exemplo, outro meio de transporte que não seja a canoa. As nossas estradas são os rios. E esses rios secam. Exatamente. E você imagina que nós ficamos meses totalmente isolados. Ninguém pensa nisso. E a nossa única saída seria a estrada. E nós não temos. Então, é como se nós vivêssemos num país diferente do Brasil. Nós nunca fomos tratados... constitucionalmente, na forma de igualitariamente, como manda a Constituição. Nós sempre fomos tratados como cidadãos de segunda classe. Só que, olha, se a gente puder imaginar que o relator da nossa Constituição é amazonense, né? Tá certo que já tem emendas e emendas, mas quem fez a relatoria dessa Constituição
foi um amazonense. O presidente da OAB hoje, né? Nacional. O presidente da OAB Nacional é um amazonense. O presidente que estabilizou a moeda era filho de um amazonense. O presidente da Confederação Nacional do Comércio é um amazonense. E nós temos uma série de amazonenses que se destacam, né? E fazem o bem desse país, mas são tratados até que se prove a sua capacidade como cidadãos de segunda classe, né? O que é completamente equivocado, né? Não, e completamente inconstitucional, né? Porque a gente não pode nem limitar, né, a circulação, por exemplo. Quantos de nós já foram estudar fora daqui e foram tratados como ignorantes, indígenas, enfim? Hoje se milita muito a favor do negro, mas e os povos originários, né? Continua ainda um preconceito muito grande. Ontem um entrevistado disse que representando um órgão a nível nacional, perguntaram para ele se ele era daqui, como assim, porque estava esperando alguém de Cocar, né? Então, Laurinha, a gente está chegando... um estereótipo, né? A gente está chegando ao fim dessa entrevista. Você já está convidadíssima para vir aqui e falar dos seus projetos futuros, mas eu queria que você falasse um pouco dessa conclusão da ligação do legal com o social, né? Como eu falei, né, a Direito é uma faculdade que realmente abre muito, né, as nossas possibilidades de atuação. O serviço social, embora ele busque a igualdade, embora ele busque levar benefícios, né, para os cidadãos, ele sabe que ele tem que levar esse direito, mas às vezes ele não sabe o caminho, né? E o direito te dá essa possibilidade. Então, de uma certa forma... O direito é a estrada. É a estrada que eu vou conseguir fazer com que aquele cidadão ele alcance aquele direito que ele pretende. Então, eu acho que as duas profissões, elas se unem. E assim, eu sou muito feliz e grata por ter conseguido estudar essas duas profissões que se completam. E eu acho que é meu diferencial, inclusive, enquanto profissional, porque eu tenho esse olhar. Todo mundo, quando conversa comigo, quando vê minha atuação, eu sou uma pessoa, por exemplo, pouco litigiosa, apesar de ser advogada. Eu sempre tento conciliar no meu escritório. Eu sempre dou como opção a conciliação, né? Ou outros meios, né? Que a gente hoje nem diz que não é alternativo, né? Mas os meios adequados de solução de conflito, porque a justiça não é o único meio. Então, eu realmente tenho essa visão e eu acho que é a saída até para desafogar o judiciário. É a gente ter essa visão. Parabéns por todo esse teu trabalho de conciliar o legal com o social. E as portas estão sempre abertas para você vir aqui falar das suas pautas do momento e dos seus projetos futuros. E agradeço a vocês que nos assistem daí da sua casa, na hora do jantar. Um beijo a todos e até o próximo programa.